Na beira do riacho, o padrasto ergueu a mão. O cavalo se colocou na frente do menino, bufando, e inclinou o pescoço quando ouviu o garoto sussurrar seu nome de infância. Um nome que só a mãe usava. A mão do homem tremeu. Os presentes ficaram paralisados. E o motivo desse reconhecimento vai te arrepiar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Mãe, por que o Roberto nunca olha nos meus olhos quando fala comigo? Perguntou Pedro enquanto observava o céu alaranjado pela janela de madeira. Dona Helena parou de mexer a panela no fogão velho e suspirou. Seus olhos cansados encontraram os do filho. Ela deixou a colher de pau apoiada na beira do fogão e se aproximou, secando as mãos no avental florido. Algumas pessoas demoram para mostrar seu lado bom, filho. Seu padrasto teve uma vida difícil antes de nos conhecer. Pedro Oliveira tinha 10 anos e morava em uma casa simples de madeira no ponto mais alto de Ribeirão das Pedras, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Dali, ele conseguia ver o sol nascendo todas as manhãs, pintando o céu com cores que pareciam saídas de um livro de histórias. A casa não era grande. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala que se juntava com a cozinha e um banheiro simples. As paredes de madeira faziam barulho quando o vento forte batia, mas, para Pedro, era o melhor lugar do mundo. O quintal tinha um pé de goiaba, outro de acerola, e nos fundos ficava um pequeno estábulo onde vivia Trovão, o cavalo marrom que estava com eles há muitos anos. Filho, pega os pratos para mim. O feijão já está quase pronto, pediu Helena voltando para o fogão. Pedro pegou 3 pratos da prateleira de madeira. Colocou-os na mesa coberta por uma toalha xadrez azul e branca. Sua mãe trabalhava na farmácia da cidade. Conhecia todos os remédios, sabia o que indicar para dor de cabeça, para feridas, para mal-estar. As pessoas respeitavam muito Dona Helena. Roberto vai jantar com a gente hoje? Perguntou Pedro, já sabendo a resposta. Acho que não, filho. Ele disse que ia ficar até mais tarde na serraria e depois passaria na venda do seu Joaquim. Pedro sentiu um alívio que não queria admitir. Seu padrasto, Roberto Silva, trabalhava cortando madeira na serraria do seu Antônio e quase nunca estava em casa. Quando estava, o ambiente ficava pesado, com um silêncio que doía nos ouvidos. Eles se sentaram para jantar. Helena serviu feijão, arroz, couve refogada e um pedaço de linguiça para cada um. Pedro comeu rápido, como sempre fazia. Tinha pressa para alimentar Trovão antes de dormir. Devagar, menino, a comida não vai fugir do prato, riu Helena, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Preciso dar comida para o Trovão, mãe. Depois a senhora vai me contar história? Helena sorriu. Todas as noites, antes de dormir, ela contava histórias para Pedro. Algumas eram de livros, outras ela inventava na hora. Pedro amava especialmente as histórias sobre cavalos mágicos que protegiam crianças perdidas na floresta. Claro que vou, meu bem. Vai lá cuidar do Trovão que eu arrumo a cozinha. Pedro saiu correndo para o quintal. O sol já tinha se escondido atrás das montanhas e o céu começava a mostrar as primeiras estrelas. Trovão estava no pequeno cercado, esperando. Era um cavalo bonito, com pelos marrons e uma pequena marca branca na testa que parecia uma estrela. Oi, amigão. Trouxe sua janta? Disse Pedro, colocando feno fresco no coxo e enchendo o balde com água limpa. Trovão relinchou baixinho como se agradecesse. Pedro sempre achou que o cavalo entendia tudo o que ele dizia. Passou a mão pelo pescoço do animal, sentindo a textura dos pelos. Sabia que a professora Margarida elogiou minha redação hoje? Escrevi sobre você. O cavalo balançou a cabeça para cima e para baixo como se concordasse. Pedro riu e continuou contando sobre seu dia na Escola Municipal Monteiro Lobato, onde estudava. Falou sobre a brincadeira de pique-esconde com Lucas e Bia na Praça da Matriz depois da aula, e sobre como tinha visto um beija-flor colorido no caminho de volta para casa. A voz de Helena chamou da porta da cozinha. Pedro, está ficando frio. Entra logo. O menino deu um último carinho em Trovão e correu para dentro. Depois de escovar os dentes e vestir o pijama velho com desenhos de estrelas, deitou-se na cama.
Helena sentou-se na beirada, como fazia todas as noites. Que história você quer ouvir hoje? A do cavalo que tinha uma estrela na testa e salvou o menino perdido. Helena sorriu e começou a contar. Sua voz suave ia pintando imagens na cabeça de Pedro. O menino quase conseguia ver a floresta densa, o riacho de águas claras e o cavalo valente que nunca abandonava seu amigo. E assim o menino entendeu que nunca estava sozinho de verdade, porque o cavalo estrelado seria sempre seu protetor. Helena não terminou a frase. De repente, levou a mão ao peito e fez uma careta de dor. Seu rosto ficou pálido. Mãe, o que foi? Pedro sentou-se assustado. Não é nada, filho, só uma dorzinha boba. Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Não parece dorzinha boba. A senhora está branca que nem papel. Helena respirou fundo algumas vezes. A dor parecia ter diminuído um pouco. Já está passando. Acho que foi algo que comi. Pedro não acreditou. Ele via que sua mãe não estava bem. Nas últimas semanas tinha notado que ela parecia mais cansada que o normal. Às vezes ficava sem fôlego ao subir a ladeira até em casa. A senhora precisa ir no médico, mãe. Amanhã vou passar no posto de saúde, prometo. Agora vamos terminar a história. Ela tentou continuar, mas a dor voltou mais forte. Helena segurou o peito com as duas mãos e gemeu. Seu corpo tombou para frente. Mãe! Pedro gritou, segurando-a pelos ombros. Nesse momento, a porta da frente bateu. Roberto havia chegado. Pedro nunca ficou tão aliviado ao ouvir o padrasto. Seu Roberto, vem rápido, a mãe tá passando mal. Roberto apareceu na porta do quarto. Cheirava a cachaça e suor. Seus olhos pequenos se arregalaram ao ver Helena dobrada de dor. O que aconteceu? Ela tá com dor no peito, precisamos levar ela para o posto de saúde. Roberto hesitou por um segundo, depois pegou Helena nos braços. Ela estava leve como uma criança. Vá na frente e abra a porta, moleque. Pedro correu. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Enquanto Roberto carregava a Helena para fora, o menino viu Trovão no cercado. O cavalo estava agitado, relinchando e batendo as patas no chão, como se sentisse que algo estava errado. Eles foram a pé até o posto de saúde, que ficava a 15 minutos da casa. O posto estava quase fechando quando chegaram. A enfermeira Joana, amiga de Helena, arregalou os olhos ao vê-los entrando. Meu Deus, o que houve? Dor no peito, explicou Roberto, colocando Helena na maca. Começou de repente. O Dr. Paulo foi chamado com urgência. Enquanto examinava a Helena, Pedro esperava na sala de espera, as mãos suando de nervoso. Roberto ficou de pé, encostado na parede, olhando para o nada. Depois do que pareceu uma eternidade, o médico saiu. Vamos precisar fazer mais exames. Não tenho certeza do que está causando a dor, mas pode ser algo sério. Ela precisa ir para o hospital em Ponte Nova amanhã. Hospital? Pedro sentiu um frio na barriga. É apenas para fazermos exames melhores, com equipamentos que não temos aqui, explicou o médico tentando tranquilizar o menino. Sua mãe vai ficar aqui esta noite em observação. Vocês podem voltar para casa e vir buscá-la amanhã. Pedro não queria ir embora sem a mãe, mas não teve escolha. Quando estavam saindo, ele correu de volta e deu um beijo na testa de Helena, que sorriu fracamente. Vai ficar tudo bem, mãe? Claro que vai, meu amor. É só uma dorzinha boba que já vai passar. Amanhã estarei em casa para contar o final da história. Pedro queria acreditar. Na volta para casa, Roberto caminhava em silêncio, alguns passos à frente. O menino teve que correr para acompanhá-lo. Olhou para o céu estrelado, procurando a estrela mais brilhante para fazer um pedido. Ao chegarem, Pedro foi direto ver Trovão. O cavalo parecia mais calmo, mas ainda inquieto. A mãe vai ficar no posto hoje, Trovão. O médico disse que ela precisa fazer exames. Mas vai ficar tudo bem, não vai? O cavalo aproximou o focinho do rosto de Pedro, soprando suavemente. Era como se dissesse que entendia, que estava ali para ele. De volta ao quarto, Pedro não conseguiu dormir. Ficou olhando para a cadeira vazia onde Helena sempre se sentava para contar histórias. Lá fora,
O vento balançava os galhos das árvores, fazendo sombras dançarem na parede. Amanhã sua mãe voltaria e tudo ficaria bem. Tinha que ficar. A chuva caía forte sobre o telhado de madeira da casa. Pedro acordou assustado, os olhos pesados de sono. Pela janela via o céu cinzento e as gotas grossas que batiam contra o vidro. Havia dormido pouco, preocupado com sua mãe. "Levanta, moleque!" A voz de Roberto soou do corredor. "Temos que ir buscar sua mãe no posto." Pedro pulou da cama, vestiu-se rápido e correu para a cozinha. Roberto já estava na porta, impaciente, com um guarda-chuva preto debaixo do braço. "Cadê o café?" perguntou Pedro, esfregando os olhos. "Não tem café. Vamos logo." O caminho até o posto de saúde foi silencioso. A chuva molhava os sapatos de Pedro, encharcando suas meias. As ruas de terra de Ribeirão das Pedras tinham virado lama, e cada passo era um esforço. No posto, encontraram Helena sentada numa cadeira, pálida. O Dr. Paulo conversava com ela em voz baixa. Quando viu Pedro, ela abriu um sorriso fraco. "Bom dia, meu amor. Já estou pronta para ir para casa." Pedro correu e a abraçou. "A senhora está melhor?" Antes que Helena pudesse responder, o Dr. Paulo interrompeu. "Pedro, sua mãe precisa ir ao hospital em Ponte Nova. Lá eles têm aparelhos melhores para descobrir o que está causando estas dores." "Quando?" "Hoje mesmo. Já falei com o motorista da ambulância. Ele vai levá-la depois do almoço." Roberto se aproximou, as botas sujas de lama deixando marcas no chão branco do posto. "E quanto tempo ela vai ficar lá?" "Não sabemos ainda. Depende dos resultados dos exames." Helena segurou a mão de Pedro com força. "Não se preocupe, filho. Vou fazer os exames e logo estarei de volta. Roberto vai cuidar de você enquanto estou fora." Pedro olhou para o padrasto, que evitou seu olhar. A ideia de ficar sozinho com Roberto não agradava ao menino. "Posso ir com a senhora?" "Não, meu bem. É melhor você ficar e ir para a escola. Não pode perder aulas." Naquela tarde, Pedro viu a ambulância partir levando sua mãe. Ficou parado na calçada em frente ao posto de saúde até o veículo branco desaparecer na curva da estrada de terra que levava para fora da cidade. "Vamos para casa", disse Roberto secamente. "Tenho que voltar para a serraria." Em casa, Pedro foi direto para o estábulo. Trovão parecia sentir sua tristeza e aproximou o focinho, soprando suavemente contra seu rosto. "A mãe foi para o hospital, Trovão. O médico disse que ela precisa fazer exames. Mas ela vai voltar logo, tenho certeza." Os dias se transformaram em semanas. Helena ficou internada no hospital de Ponte Nova. Roberto ia visitá-la aos domingos, sempre voltando de mau humor. Pedro só podia falar com a mãe pelo telefone do mercadinho do seu José, que ficava na praça central. "Como a senhora está, mãe?" perguntava Pedro toda vez. "Estou melhorando, filho. Os médicos estão cuidando bem de mim. Como você está? Está comendo direito? Fazendo os deveres da escola?" Pedro sempre dizia que sim, mesmo quando não era verdade. Não queria preocupar a mãe. Na escola, a professora Margarida notou a mudança no menino. "Pedro, você está muito quieto nas aulas. Está tudo bem em casa?" "Sim, professora. Só estou com saudade da minha mãe. Ela vai voltar logo, tenho certeza." Mas Helena não voltou. Depois de 2 semanas no hospital, Roberto recebeu um telefonema. Pedro estava no quintal, brincando com Trovão, quando viu o padrasto sair apressado, o rosto fechado como uma nuvem de tempestade. Naquela noite, Roberto voltou tarde. Pedro ouviu a porta bater com força e se encolheu debaixo das cobertas. Os passos pesados de Roberto pararam na porta do seu quarto. "Moleque, você tá acordado?" Pedro fingiu que dormia. Não queria conversar com o padrasto. "Sei que tá acordado. Escuta aqui." Roberto entrou no quarto e acendeu a luz. Seus olhos estavam vermelhos e ele cheirava a cachaça. "Sua mãe?" Ele hesitou, passando a mão pelo rosto cansado. "Sua mãe não melhorou. Os médicos disseram que ela está muito mal." Pedro sentiu o coração apertar. "Eu quero ver ela." "Não dá. É longe e não tenho dinheiro para te levar." "Mas eu preciso ver a mãe." Roberto bateu na parede com força,
fazendo Pedro se encolher mais. Já disse que não dá. Amanhã eu vou lá de novo. Se ela melhorar, você vai depois. Mas Helena não melhorou. 3 dias depois, numa manhã chuvosa de domingo, Roberto voltou de Ponte Nova mais cedo que o normal. Seu rosto estava pálido. Entrou em casa batendo a porta e foi direto para a cozinha. Pedro o seguiu, o coração batendo forte. Cadê a mãe? Ela já pode voltar? Roberto pegou uma garrafa de cachaça do armário e encheu um copo. Sua mãe morreu hoje de manhã, disse ele sem olhar para Pedro. O mundo pareceu parar. Pedro ficou imóvel, as palavras ecoando em sua cabeça como se viessem de muito longe. A senhora está mentindo. Por que eu mentiria sobre isso, moleque? Roberto virou o copo de uma vez. Ela estava doente demais. O coração dela parou. Os médicos tentaram, mas não deu. Pedro saiu correndo para o quintal, as lágrimas embaçando sua visão. A chuva molhava seu rosto, misturando-se com o choro. Foi até o estábulo e abraçou Trovão, soluçando contra o pelo úmido do animal. A mãe morreu, Trovão. Ela não vai voltar. O enterro aconteceu no dia seguinte, no pequeno cemitério de Ribeirão das Pedras. Parecia que a cidade inteira estava lá. A professora Margarida, o dono da farmácia onde Helena trabalhava, os vizinhos, os amigos da escola de Pedro. Todos vieram se despedir de Dona Helena. Pedro ficou parado ao lado do caixão, os olhos secos de tanto chorar. Lucas e Bia, seus amigos da escola, ficaram ao seu lado o tempo todo. A professora Margarida o abraçou forte. Se precisar de qualquer coisa, Pedro, pode contar comigo. Roberto ficou afastado, conversando em voz baixa com alguns homens da cidade. Ele não chorou. Seu rosto parecia feito de pedra. Depois do enterro, a vida na casa da colina mudou completamente. Roberto passava cada vez menos tempo em casa. Saía cedo para a serraria e voltava tarde da noite, sempre cheirando a cachaça. Quando estava em casa, ficava irritado por qualquer coisa. Deixou a porta aberta de novo, moleque. Tá querendo que entre bicho na casa? Quem deixou essa bagunça na cozinha? Acha que sou seu empregado? Pedro aprendeu a ficar quieto e fazer tudo direitinho para não irritar o padrasto. Começou a preparar sua própria comida e limpar a casa sozinho. À noite, deitado na cama, chorava baixinho de saudade da mãe. Uma semana após o enterro, Pedro passou pela venda do seu Joaquim quando voltava da escola. Roberto estava lá, sentado num banco de madeira, um copo de cachaça na mão. Não viu Pedro, que parou do lado de fora para amarrar o cadarço. Tá difícil, Joaquim. A voz de Roberto chegou aos ouvidos do menino. Agora tenho que cuidar de um moleque que nem é meu. Mas a Helena confiou o menino a você, respondeu seu Joaquim, limpando um copo com um pano. E o que eu ganho com isso? Só despesa. Tenho que alimentar, vestir, cuidar. Roberto tomou um gole da bebida. Essa casa vale uma boa grana, Joaquim. Helena herdou dos pais. Agora que ela se foi, não vou ficar preso aqui por causa desse menino. Pedro sentiu o coração acelerar. Roberto queria se livrar dele para vender a casa. O menino correu até se afastar da venda, as lágrimas voltando aos seus olhos. Em casa, foi direto para o estábulo. Trovão o recebeu com um relincho baixo. Ele quer vender nossa casa, Trovão. Acho que ele quer se livrar de mim. O cavalo aproximou o focinho do rosto do menino, como se entendesse sua aflição. Pedro passou a prestar mais atenção no comportamento do padrasto. Notou como Roberto olhava para a casa com interesse, medindo paredes, examinando o terreno. Uma noite, Pedro o viu no quintal, conversando com um homem que nunca tinha visto antes. O terreno é grande, dá para construir pelo menos 3 casas aqui, dizia o homem, anotando algo num caderninho. E quanto você acha que vale? Perguntou Roberto. Bastante. Fica perto da praça central vista para o vale. Pedro se escondeu quando os homens se viraram. Seu coração batia forte. Roberto realmente queria vender o único lar que ele conhecia. As noites se tornaram longas para Pedro. Dormia mal. Acordava assustado com pesadelos onde ficava sozinho no mundo. Seus únicos momentos de paz eram quando estava com Trovão ou na escola. Na escola,
Pedro começou a faltar nas aulas. Quando ia, ficava quieto no canto sem participar. Seus trabalhos, antes elogiados pela professora Margarida, agora vinham com notas baixas. Nas horas de recreio, preferia ficar sozinho, mesmo quando Lucas e Bia tentavam chamá-lo para brincar. «Pedro, você quer jogar bola com a gente?» perguntou Lucas numa quinta-feira. «Não, obrigado. Estou cansado hoje». «Você está sempre cansado ultimamente», observou Bia preocupada. «Aconteceu alguma coisa?» Pedro apenas balançou a cabeça sem responder. Como explicar que seu mundo estava desmoronando aos poucos? Que o único adulto responsável por ele queria se livrar dele? Que sua casa, cheia de memórias da mãe, poderia ser vendida a qualquer momento? A chuva continuava caindo sobre Ribeirão das Pedras, dia após dia, como se o céu também chorasse a perda de Dona Helena. E na casa do alto da colina, um menino de 10 anos enfrentava sozinho a tempestade mais difícil de sua vida. A professora Margarida observava Pedro sentado na última fileira da sala. O menino que antes erguia o braço para responder todas as perguntas, agora ficava quieto, olhando pela janela, o pensamento longe. Já fazia quase um mês desde o enterro de Dona Helena, e a mudança no comportamento do aluno era clara como água. «Pedro, você pode ler o próximo parágrafo?» chamou a professora. O menino piscou algumas vezes, como se acordasse de um sonho. «Desculpa, professora. Que página?» «Página 42, Pedro. Estamos lendo há 10 minutos. Alguns colegas riram baixinho. Pedro abaixou a cabeça e começou a folhear o livro, procurando a página certa. Suas mãos estavam sujas, as unhas mal cortadas. A camiseta do uniforme tinha uma mancha de comida na frente. Quando o sinal tocou anunciando o recreio, a professora chamou. «Pedro, pode ficar um minutinho?» O menino se aproximou da mesa devagar, a cabeça baixa. «Você não trouxe lanche hoje de novo?» «Esqueci, professora». Margarida abriu sua própria bolsa e tirou uma maçã e um pacote de biscoitos. «Tome, pode ficar com isso». «Não precisa. Faz 3 dias que você não traz lanche, Pedro. Está se alimentando direito em casa?» O menino deu de ombros. «Às vezes esqueço de fazer comida». «Você está fazendo sua própria comida?» Pedro mordeu o lábio, percebendo que tinha falado demais. «O seu Roberto trabalha muito, chega cansado». Margarida franziu a testa. Algo não estava certo. Helena sempre fora tão cuidadosa com o filho, e agora, apenas um mês depois de sua morte, o menino vinha para a escola sujo, sem lanche, com olheiras fundas de quem não dormia direito. «Pedro, você pode levantar a manga da camisa para mim?» «Por quê?» «Por favor». Hesitante, o menino puxou a manga para cima. No braço magro, havia marcas roxas em formato de dedos, como se alguém o tivesse agarrado com força. «O que aconteceu aí?» «Eu caí brincando». «Dedos não aparecem quando a gente cai, Pedro». O menino puxou a manga para baixo rapidamente. «Posso ir para o recreio agora?» Margarida suspirou. «Pode, mas leve esse lanche. E se precisar conversar, estou aqui». No pátio da escola, Pedro sentou-se sozinho num canto, comendo os biscoitos devagar. Do outro lado, Lucas e Bia jogavam bola com outras crianças. Lucas o viu e veio correndo. «Ei, Pedro, vem jogar com a gente!» «Não quero hoje. Estou com dor de cabeça». «Você disse isso ontem também». Bia se aproximou, as mãos na cintura. «E antes de ontem disse que estava com dor na perna». «É verdade. Só não quero jogar». Lucas sentou ao lado do amigo. «Você tá diferente desde que sua mãe... Você sabe. Morreu. Pode falar». «É, desde que ela morreu. Você não conversa mais, não brinca mais». Pedro deu de ombros. «Não tenho vontade. Minha mãe disse que se você quiser ir lá em casa qualquer dia, pode ir», ofereceu Bia. «A gente podia jogar aquele jogo de tabuleiro que você gosta». «Obrigado, mas não posso. Tenho que voltar direto para casa depois da aula». Não era verdade. Roberto nem notaria se ele chegasse mais tarde. Mas Pedro tinha vergonha de dizer que sua roupa estava suja, que não tomava banho direito há dias porque o chuveiro tinha quebrado, e Roberto não consertava. Quando a aula terminou,
Pedro seguiu o caminho de terra até sua casa no alto da colina. A subida era íngreme e ele parou várias vezes para descansar. Seus sapatos estavam furados na sola e os pés doíam. Ao chegar em casa, foi direto verificar se Trovão estava bem. O cavalo relinchou ao vê-lo, aproximando o focinho para receber um carinho. Oi, amigão. Tá com fome? Vou pegar um pouco de feno para você. A comida de Trovão estava acabando. Pedro não sabia como iria conseguir mais quando o último fardo terminasse. Roberto certamente não compraria. Depois de alimentar o cavalo, Pedro entrou em casa. Abriu a geladeira. Só tinha um pedaço de pão duro e um pouco de manteiga rançosa. Pegou o pão, cortou a parte mofada e comeu o resto. Depois tentou arrumar a casa. Roberto gritava quando chegava e encontrava coisas fora do lugar. Já era noite quando o padrasto chegou. Pedro ouviu os passos pesados na varanda e encolheu os ombros. Moleque, cadê você? Estou aqui na cozinha, seu Roberto. Roberto entrou cambaleando. Cheirava a cachaça e cigarro. Já jantou? Sim, senhor. Era mentira. Mas Pedro tinha aprendido que era melhor dizer que já tinha comido. Roberto nunca se oferecia para preparar nada mesmo. O homem olhou em volta, procurando algo para reclamar. Seus olhos pararam no copo sujo na pia. Não lavou a louça direito? Ele pegou o copo. Olha isso aqui, tá imundo. Desculpa, eu vou lavar agora. Pedro se aproximou da pia, mas Roberto o empurrou com força. Sai, moleque, nem isso você sabe fazer direito. O empurrão fez Pedro bater as costas na parede. Ele segurou o choro. Chorar só deixava Roberto mais bravo. Vai pro seu quarto. Não quero ver sua cara hoje mais. Pedro obedeceu. No quarto deitou-se na cama sem trocar de roupa. O colchão tinha um cheiro ruim. Fazia tempo que ele não trocava os lençóis. Sua mãe trocava toda semana, deixando-os cheirosos com um pozinho azul que colocava no tanque. As lágrimas vieram silenciosas. Pedro abraçou o travesseiro, tentando não fazer barulho. Pela janela podia ver o céu estrelado. Sua mãe dizia que as estrelas eram janelas no céu, e agora ela estava olhando por uma delas. Será que ela via como ele estava sofrendo? O menino acabou adormecendo, mas acordou no meio da noite com a voz alta de Roberto. O padrasto estava no telefone na sala. Não é assim tão simples, Antônio, dizia ele. Tem um moleque, entende? Não posso simplesmente vender a casa com ele aqui. Pedro levantou devagar e foi até a porta, ouvindo a conversa. Estou pensando em mandar o moleque para um orfanato em Belo Horizonte, ou talvez deixar com algum parente distante. Só sei que não aguento mais. O coração de Pedro disparou. Roberto queria mandá-lo embora? Para um orfanato? A irmã dela? A Carmen? Nem sei onde mora direito. E duvido que queira o menino. Ela nunca veio visitar nem apareceu no enterro. Pedro se lembrava vagamente da tia Carmen. Uma mulher alta que veio visitá-los uma vez, há muitos anos. Sua mãe dizia que elas não se davam muito bem. Amanhã vou à cidade ver isso. Deve ter algum lugar que aceite crianças. Depois é só vender a casa e pronto, estou livre. O menino voltou para a cama, o coração batendo forte de medo. Roberto queria se livrar dele. Queria mandá-lo para longe para poder vender a casa. Pedro não conseguiu dormir mais. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, ele já estava vestido. Decidiu que não iria à escola naquele dia. Precisava pensar no que fazer. Esperou Roberto sair para o trabalho e foi direto para o estábulo. Trovão parecia sentir sua aflição. O cavalo estava inquieto, batendo as patas no chão. Ele quer me mandar embora, Trovão. Pedro abraçou o pescoço do animal. Quer me colocar num orfanato para poder vender nossa casa. Trovão relinchou baixo, como se entendesse. Eu não quero ir para um orfanato. Não quero deixar você. O que vamos fazer? Pedro ficou horas no estábulo pensando. Podia fugir, mas para onde iria? Não tinha dinheiro, não tinha parentes que conhecesse. Se contasse para a professora Margarida, será que ela acreditaria? Ou pensaria que ele estava inventando histórias por causa da morte da mãe? O dia passou e Pedro continuou escondido com Trovão. Na hora em que deveria estar voltando da escola, foi para casa
e fingiu que tinha ido à aula normalmente. Roberto chegou mais cedo naquele dia. Parecia menos bêbado e de bom humor. Ei, moleque, arruma suas coisas. Vamos dar um passeio no sábado. Passeio? Para onde? Pescar no Riacho das Águas Claras, na Mata do Brejinho. Que tal? Pedro estranhou. Roberto nunca o convidava para passeios. Por que o senhor quer me levar para pescar? Ué, não posso fazer algo legal para você? O homem sorriu, mas seus olhos continuavam frios. Já está na hora da gente se entender melhor, não acha? Pedro não confiava naquele sorriso. Lembrou-se da conversa que tinha ouvido na noite anterior. Será que Roberto tinha outros planos para esse passeio? Podemos levar o Trovão? Roberto pareceu irritado com a pergunta, mas logo disfarçou. Claro, claro, ele pode carregar o equipamento. Pedro concordou, desconfiado. Enquanto Roberto saía para o quintal, o menino foi até a janela e o observou. O padrasto estava verificando uma corda velha que guardavam no galpão de ferramentas. Depois, pegou uma pá enferrujada e a colocou num canto. Para que Roberto precisaria de uma pá para ir pescar? Naquela noite, Pedro demorou para dormir. Algo não estava certo. Por que, de repente, Roberto queria passar tempo com ele? Por que levar uma pá para pescar? E para onde dava a trilha da Mata do Brejinho? Era longe da cidade, longe de tudo. No estábulo, Trovão também parecia inquieto. O cavalo batia as patas no chão de terra, relinchando baixo como se quisesse avisar algo. Eu sei, amigão. Pedro sussurrou, acariciando o pelo do animal. Também estou com medo, mas você vai estar comigo, não vai? Você não vai deixar ele me machucar. Trovão encostou o focinho no rosto do menino, soprando suavemente. Era como uma promessa silenciosa. Na manhã seguinte, Pedro acordou antes do sol nascer. Dormiu pouco, preocupado com o tal passeio que Roberto havia proposto. Algo naquele convite não parecia certo. O menino levantou-se silenciosamente, vestiu sua roupa mais quente e saiu da casa sem fazer barulho. O céu começava a clarear quando Pedro chegou ao estábulo. Trovão já estava desperto, como se esperasse por ele. O cavalo marrom de pelos brilhantes relinchou baixinho ao ver o menino. Bom dia, amigão. Pedro acariciou o pescoço do animal. Vamos passar um tempo juntos antes que o seu Roberto acorde. Pedro pegou uma escova velha pendurada na parede do estábulo e começou a escovar o pelo de Trovão. Era algo que fazia desde pequeno, quando sua mãe o ensinara como cuidar do cavalo. Mãe dizia que escovar você era uma forma de mostrar carinho, falou Pedro, passando a escova suavemente. Ela fazia isso toda manhã, lembra? Trovão balançou a cabeça para cima e para baixo, como se respondesse. Eu sei que você entende o que eu falo. Mãe sempre disse que você era especial. Enquanto escovava o animal, Pedro pensava em sua mãe. Dona Helena tinha um jeito especial com Trovão. O cavalo sempre ficava calmo perto dela, mesmo quando se assustava com outras pessoas. O seu Roberto nunca gostou de você, né? Pedro continuou conversando. E você também nunca gostou dele. Por que, Trovão? O que você sabia que eu não sei? O cavalo bufou, batendo as patas no chão de terra. Pedro sorriu. Era quase como ter uma conversa de verdade. O menino continuou escovando o cavalo, agora nas patas. Foi quando notou algo estranho na parede do estábulo. Uma das tábuas de madeira parecia mais solta que as outras. Curioso, Pedro se aproximou e empurrou a madeira. A tábua se moveu, revelando um pequeno espaço entre a parede. O que é isso? Pedro enfiou a mão no buraco e sentiu algo. Era um caderno, envolto em um plástico para proteger da umidade. O menino puxou o pacote e abriu. Era um caderno de capa azul, já desbotada pelo tempo. Ao abrir, reconheceu imediatamente a letra de sua mãe. É o diário da mãe, Trovão. Pedro sentou-se no banquinho do estábulo e começou a ler. As primeiras páginas datavam de 15 anos atrás, antes mesmo de Pedro nascer. Hoje compramos um potro. Ele é lindo, com pelos marrons e uma marca branca na testa que parece uma estrela. Por isso vou chamá-lo de Estrelinha, meu pequeno cavalo estrelado. Pedro olhou para Trovão surpreso. Estrelinha? Era assim que ela te chamava?
Trovão relinchou baixo, inclinando a cabeça como se confirmasse. Pedro continuou lendo. O diário contava como sua mãe cuidava do potro, como ele crescia forte e saudável. Havia várias entradas sobre os momentos especiais com o animal. Estrelinha parece entender tudo o que digo. Hoje contei a ele sobre meus problemas com Roberto, e o potro ficou tão quieto, me ouvindo com aqueles olhos grandes. É como se ele realmente entendesse. Pedro franziu a testa. Roberto? Sua mãe conhecia Roberto antes dele nascer? Continuou lendo, cada vez mais interessado. Roberto foi embora hoje. Disse que não estava pronto para ser pai, que não queria responsabilidades, nem mesmo saber que estou esperando um filho foi suficiente para fazê-lo ficar. Estou sozinha agora, só com Estrelinha para me consolar. O menino sentiu o coração acelerar. Sua mãe estava grávida quando Roberto foi embora. Grávida dele, Pedro. Isso significava que... Roberto é meu pai? Pedro falou em voz alta, incrédulo. Trovão relinchou forte como se concordasse. Pedro folheou mais páginas, procurando mais informações. Encontrou uma entrada de alguns meses depois. Meu filho nasceu hoje. Vou chamá-lo de Pedro, como meu pai. Ele é lindo, perfeito. Tem os mesmos olhos do pai, mas espero que tenha um coração melhor. Estrelinha. Agora todos o chamam de Trovão, pois ele cresceu forte e barulhento. Ficou tão calmo quando apresentei o bebê. Ele encostou o focinho delicadamente na mãozinha de Pedro, como se prometesse protegê-lo. O menino sorriu entre lágrimas. Sua mãe nunca lhe contara que Roberto era seu pai. Sempre disse que seu pai tinha ido embora antes dele nascer, sem nunca mencionar o nome. Mais adiante no diário, Helena escrevia sobre um incidente assustador. Hoje Estrelinha me salvou. Eu estava no pasto quando o touro do seu antenor invadiu nossa propriedade. O animal estava furioso e veio para cima de mim. Estrelinha, que todos chamam de Trovão, mas para mim sempre será meu pequeno cavalo estrelado, derrubou a cerca do estábulo para chegar até mim. Ele se colocou entre mim e o touro, batendo as patas e relinchando até o animal recuar. Meu bravo protetor ficou ferido no flanco direito, mas me salvou. Pedro olhou para o flanco de Trovão e notou a cicatriz que nunca tinha percebido antes. Uma marca clara no pelo escuro, como um traço de luz. O menino continuou lendo. As páginas avançavam no tempo, contando a vida de Helena como mãe solteira, criando Pedro, trabalhando na farmácia. Então, houve uma entrada que o fez parar, surpreso. Roberto voltou a Ribeirão das Pedras depois de 10 anos. Ele não me reconheceu. Engordei, cortei o cabelo, estou diferente. Mas eu o reconheci imediatamente. Ele não sabe que Pedro é seu filho. Parte de mim quer contar, dar a Pedro a chance de conhecer o pai. Outra parte teme que Roberto o rejeite novamente. Por enquanto vou observar, ver se ele mudou. Pedro virou a página, ansioso. Roberto tem sido gentil, atencioso. Diz que se apaixonou por mim à primeira vista. Não contei ainda sobre o passado. Talvez ele tenha mudado. Todos merecem uma segunda chance, não é? Mas Estrelinha não confia nele. Meu cavalo sempre foi bom juiz de caráter. O menino sentiu um calafrio. Sua mãe sabia quem Roberto era o tempo todo. E mesmo assim, casou-se com ele. As últimas páginas do diário eram mais recentes. Datavam de poucos meses atrás. Estou preocupada. Roberto fala muito sobre vender a casa. Diz que poderíamos nos mudar para a cidade, ter uma vida melhor. Mas esta casa é a herança de Pedro. É tudo o que tenho para deixar para meu filho. E Roberto tem agido estranho perto dele. Frio, distante. Não é o comportamento de um homem que não sabe que está diante do próprio filho. Às vezes penso se ele desconfia. A entrada final fez Pedro engolir em seco. Não me sinto bem. Tenho tido dores no peito. Se algo acontecer comigo, espero que Trovão cuide de Pedro. Este cavalo sempre soube mais do que qualquer um de nós. Deixei pistas, coisas que Pedro precisará saber caso eu não esteja aqui para contar. O medalhão está seguro com Trovão. Ele saberá quando é hora de revelar a verdade. Pedro fechou o diário, a cabeça girando com tantas informações. Roberto era seu pai biológico. Sua mãe sempre soubera disso,
mas nunca contou a nenhum dos dois. E agora, o homem que o abandonou antes mesmo de nascer planejava se livrar dele novamente. Medalhão? Que medalhão, Trovão? O cavalo sacudiu a cabeça, fazendo o pelo do pescoço balançar. Foi quando Pedro notou algo brilhando entre os pelos. Aproximou-se e afastou delicadamente os pelos grossos. Lá estava, um medalhão preso a uma fita desbotada. Como isso veio parar aqui? Pedro tentou alcançar o medalhão, mas Trovão se moveu, impedindo-o. Não quer que eu pegue agora? Tudo bem, amigão, confio em você. Nesse momento, a voz de Roberto ecoou da casa. Moleque, cadê você? Pedro escondeu rapidamente o diário de volta no buraco da parede, cobrindo-o com a tábua solta. Já vou, seu Roberto. Estou alimentando o Trovão. O menino deu um último carinho no cavalo antes de sair do estábulo. Nosso segredo, ok? Sussurrou. Mãe dizia que você é especial, que sabe mais do que as pessoas imaginam. Por favor, me ajude no sábado. Trovão baixou a cabeça, tocando o focinho no ombro de Pedro. Era um gesto tão gentil que o menino sentiu os olhos encherem de lágrimas. Nos dias que se seguiram, Pedro passou cada momento livre no estábulo com Trovão. Lia e relia o diário de sua mãe, tentando entender tudo o que havia acontecido. A ideia de que Roberto era seu pai biológico ainda parecia impossível de acreditar. Na sexta-feira, véspera do passeio, Pedro entrou no estábulo ao anoitecer. Trovão parecia agitado, movendo-se inquieto no espaço pequeno. Também estou nervoso com amanhã. Pedro acariciou o pescoço do animal. Não sei o que Roberto está planejando, mas não pode ser bom. O menino olhou novamente para o medalhão escondido entre os pelos do cavalo. Desta vez, Trovão permaneceu imóvel, como se permitisse que Pedro o tocasse. Posso pegar? O cavalo balançou a cabeça. Pedro interpretou como um sim. Com cuidado, ele desamarrou a fita e tirou o medalhão. Era uma peça antiga de metal dourado com desenhos delicados na superfície. Pedro tentou abri-lo, mas estava preso. Vou guardar comigo por enquanto. Pode ser? Trovão relinchou baixinho, concordando. Pedro escondeu o medalhão no bolso da calça. Amanhã seria o tal passeio com Roberto. O menino não sabia o que esperar, mas sentia que o medalhão seria importante. Ao voltar para casa, encontrou Roberto sentado na mesa da cozinha, tomando café. Tudo pronto para amanhã, moleque? Perguntou o homem com um sorriso estranho. Vamos sair bem cedo. Sim, senhor. Não precisa levar muita coisa. Vamos pescar, tomar banho no riacho. Vai ser divertido. Pedro notou um brilho nos olhos de Roberto que não combinava com suas palavras alegres. Havia algo frio e calculista ali. O Trovão vai com a gente, né? Claro, claro. Ele vai carregar nossas coisas. Pedro foi para o quarto, o coração pesado de medo. Deitou-se na cama, ainda vestido, e colocou a mão no bolso, sentindo o medalhão. Aquele pequeno objeto guardava um segredo que sua mãe queria que ele descobrisse. Um segredo sobre sua verdadeira origem. Amanhã seria um dia importante. Pedro só não sabia se seria bom ou ruim. Pedro mal conseguiu dormir naquela noite. O medalhão pesava em seu bolso como um segredo grande demais para um menino de 10 anos carregar. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela sem cortina, ele já estava sentado na cama, olhando para a porta, esperando. Não demorou muito para ouvir os passos pesados de Roberto no corredor. Levanta, moleque! Gritou Roberto, abrindo a porta do quarto com força. Dia de pescar, o sol já está nascendo. Pedro pulou da cama, já vestido com a roupa que separara na noite anterior. Uma calça velha e uma camiseta desbotada. Vou pegar meus sapatos, disse Pedro, abaixando-se para alcançar os tênis embaixo da cama. Roberto balançou a cabeça, um sorriso estranho nos lábios. Não precisa de sapato nem camisa. Vamos direto para a água. O dia vai esquentar e você vai querer se molhar no riacho. Pedro achou aquilo estranho. Junho era um mês frio em Ribeirão das Pedras, e as manhãs costumavam ter neblina. O riacho devia estar gelado. Mas está frio, seu Roberto. Deixa de ser mole, menino. Um pouco de frio não mata ninguém. Além disso, vamos andar bastante. Você vai esquentar no caminho. Pedro não discutiu mais. Pegou apenas uma blusa fina e enfiou no bolso junto com o medalhão.
Não queria que Roberto visse o objeto. Na cozinha não havia café da manhã preparado. Roberto pegou um pedaço de pão duro e jogou para Pedro. Come isso no caminho. Vamos buscar o cavalo. No estábulo, Trovão já estava desperto. O animal parecia agitado, batendo as patas no chão de terra, relinchando baixo quando viu Pedro entrar com Roberto. Calma, garoto, disse Pedro, acariciando o pescoço do cavalo. Vamos dar um passeio hoje. Roberto pegou uma velha sela que estava pendurada na parede e tentou colocá-la em Trovão. O cavalo recuou, bufando. Bicho teimoso, reclamou Roberto. Faz esse animal parar de se mexer, moleque. Pedro aproximou-se de Trovão e falou baixinho em seu ouvido. Por favor, amigão, precisamos ir. Eu preciso descobrir o que ele está planejando. Somente após Pedro acariciar seu focinho por vários minutos é que Trovão permitiu ser selado. Roberto prendeu 2 sacos grandes nos lados da sela. O que tem nas bolsas? Perguntou Pedro, tentando parecer apenas curioso. Equipamento de pesca, respondeu Roberto rapidamente. E algumas coisas para comer. Pedro tentou espiar dentro de um dos sacos enquanto Roberto ajeitava o outro lado, mas só conseguiu ver uma corda enrolada e o cabo de uma pá. Estranho. Para que precisariam de uma pá para pescar? O sol já estava mais alto quando eles saíram de casa. Pedro caminhava ao lado de Trovão, segurando as rédeas, enquanto Roberto ia na frente, indicando o caminho. Eles desceram a colina onde ficava a casa e atravessaram a parte baixa de Ribeirão das Pedras. A cidade ainda dormia naquele sábado. Apenas o padeiro, seu Juvenal, estava acordado, preparando os pães do dia em seu forno a lenha. Bom dia, seu Roberto. Levando o menino para pescar? Perguntou o padeiro ao vê-los passar. Isso mesmo, Juvenal. Dia de pai e filho se divertirem um pouco, respondeu Roberto, com um sorriso que não chegava aos olhos. Pedro sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Pai e filho. Roberto não sabia que Pedro tinha descoberto a verdade, ou sabia. Eles deixaram as últimas casas para trás e pegaram uma trilha de terra que levava para a mata do Brejinho. O caminho ficava cada vez mais íngreme e estreito. Trovão caminhava com cuidado, as patas firmes no solo escorregadio. Quanto tempo até chegarmos ao riacho? Perguntou Pedro após quase 1 hora de caminhada. Estamos quase lá, respondeu Roberto sem olhar para trás. Mas Pedro conhecia aquela região. Já tinha ido pescar no riacho das Águas Claras com sua mãe várias vezes e sabia que estavam indo pelo caminho errado. Seu Roberto, o riacho não fica para lá? Apontou Pedro para a direção oposta. Roberto parou de andar e virou-se lentamente. Seu rosto tinha uma expressão que Pedro nunca tinha visto antes. Você conhece bem este lugar, né, moleque? Mamãe me trazia aqui para pescar. Pois é, mas hoje vamos para um lugar diferente. Uma parte do riacho que tem mais peixes. Poucos conhecem. Pedro não acreditou, mas continuou andando. O medo crescia em seu peito como uma bola pesada. Por que Roberto estaria mentindo? Para onde realmente estavam indo? A mata ficava mais fechada a cada passo. Árvores altas bloqueavam a luz do sol, e o caminho quase desaparecia sob folhas secas e arbustos. Trovão parecia cada vez mais inquieto, bufando e parando de vez em quando, como se não quisesse continuar. Esse cavalo está me irritando, disse Roberto após Trovão parar pela 3ª vez. O que ele tem? Acho que está cansado, mentiu Pedro, acariciando o pescoço do animal. A trilha é difícil. Besteira. Esse bicho sempre foi assim, teimoso. Nunca gostou de mim. Talvez ele sinta falta da minha mãe, arriscou Pedro. Eles eram muito próximos. Roberto deu uma risada seca. Sua mãe e esse cavalo, ela tratava ele como se fosse gente. Estrelinha, ela chamava. Ridículo. Pedro arregalou os olhos. Como o senhor sabe disso? Roberto pareceu perceber que tinha falado demais. Sua expressão fechou-se. Ela me contou uma vez. Vamos andar, está ficando tarde. Após mais meia hora de caminhada, eles chegaram a uma clareira na mata. Era um lugar isolado, longe de qualquer trilha principal. Não havia riacho por perto.
Apenas árvores densas em volta e um chão coberto de folhas secas. Chegamos, anunciou Roberto jogando a mochila que carregava no chão. Pedro olhou em volta, confuso. Mas... e o riacho? Onde vamos pescar? Roberto não respondeu. Em vez disso, começou a descarregar as bolsas presas à sela de trovão. Tirou a corda, a pá e um cantil de água. Nenhuma vara de pesca, nenhum anzol ou isca. O coração de Pedro acelerou. Algo estava muito errado. Seu Roberto, por que trouxe uma pá? O homem olhou para Pedro, e seu rosto tinha uma expressão diferente agora. Fria, calculista. Você é esperto demais para o seu próprio bem, moleque. Igualzinho à sua mãe. Pedro deu um passo para trás, aproximando-se instintivamente de Trovão. Não estamos aqui para pescar, estamos? Roberto largou a pá no chão e se aproximou de Pedro. Era muito mais alto e forte que o menino. Não estamos. Sabe, eu tenho planos, moleque. Planos que não incluem ficar cuidando de um garoto que nem meu é. Pedro sentiu o medalhão pesando em seu bolso. Ele sabia a verdade, mas Roberto não sabia que ele sabia. O senhor quer a casa da minha mãe, disse Pedro, juntando coragem. Ouvi o senhor falando ao telefone. Roberto sorriu, mas era um sorriso que não aquecia seus olhos. Espertinho mesmo. Quero a casa. Vale uma boa grana. Mas com você por perto não posso vender. As pessoas fariam perguntas. Onde está o menino da Helena? Por que você vendeu a casa dele? Muita complicação. E o que vai fazer comigo? Pedro sentiu a voz tremer. Roberto pegou a corda do chão e começou a desenrolá-la devagar. Pensei em várias coisas. Orfanato, mandar para algum parente distante. Mas tudo isso dá trabalho. Precisa de documentos, autorizações, e as pessoas continuariam fazendo perguntas. Pedro olhou para a pá no chão. De repente, entendeu o plano terrível de Roberto. Aqui ninguém vai encontrar você, continuou Roberto, olhando em volta. Vou dizer que você fugiu, que não aguentava a saudade da sua mãe e sumiu. Todo mundo vai acreditar. O coitado do menino, sozinho no mundo, fugiu de tristeza. Lágrimas surgiram nos olhos de Pedro. Ele pensou em correr, mas para onde? Estava no meio da mata, longe de tudo e de todos. Ninguém sabia onde eles estavam. Por favor, seu Roberto, não faça isso. Roberto se aproximou mais, a corda nas mãos. Não vai doer, moleque. Vou deixar você aqui, só isso. A natureza faz o resto. O senhor vai me deixar aqui para morrer? Pedro não conseguia acreditar na crueldade do homem. Nada pessoal, é só negócio. Aquela casa vale muito dinheiro. Roberto esticou a mão para agarrar o braço de Pedro. O menino tentou se afastar, mas suas costas bateram contra o tronco de uma árvore. Não tinha para onde fugir. Para onde estamos indo, seu Roberto? O riacho não é para lá? Pedro apontou para o outro lado, tentando ganhar tempo. Cala a boca, moleque. Tenho outros planos, respondeu Roberto com a voz carregada de ódio. Acha que vou ficar sustentando você? Agora que sua mãe morreu, aquela casa é minha. Pedro entendeu o perigo. Roberto não planejava voltar para casa com ele. O homem agarrou o braço do menino com força, fazendo Pedro chorar de dor. Então, Roberto ergueu a mão para bater nele. Foi nesse momento que algo incrível aconteceu. Trovão, que sempre fora um cavalo manso e obediente, avançou com uma velocidade surpreendente. O animal se colocou entre Roberto e Pedro, bufando forte, as patas batendo no chão com força. Seus olhos estavam fixos em Roberto, como se o desafiasse a tentar machucar o menino. Pedro, tremendo de medo, ficou protegido atrás do grande corpo do cavalo. Roberto deu um passo para trás, surpreso com a reação inesperada do animal. Sai da frente, bicho estúpido! Gritou Roberto, tentando espantar Trovão com as mãos. O cavalo não se moveu. Ao contrário, avançou mais um passo na direção de Roberto, forçando o homem a recuar. O que deu nesse animal? Roberto olhou para Pedro, furioso. Faz ele sair da frente, moleque! Pedro não respondeu. Estava tão surpreso quanto Roberto. Nunca tinha visto Trovão agir daquela forma. O cavalo sempre fora gentil e calmo, mesmo quando assustado.
Agora parecia outro animal, forte, determinado, quase feroz. Roberto pegou um galho do chão e brandiu contra Trovão. Sai! Sai! Ele tentou acertar o cavalo com o galho, mas Trovão não recuou. Em vez disso, o cavalo relinchou alto e se empinou, levantando as patas dianteiras no ar. Roberto caiu para trás, largando o galho. Pedro aproveitou a confusão para sair de trás do cavalo e tentar correr. Mas para onde? Estavam no meio da mata, e ele não sabia o caminho de volta. Roberto poderia alcançá-lo facilmente. "Você não vai a lugar nenhum, moleque!" gritou Roberto, levantando-se. O homem deu a volta, tentando chegar a Pedro por outro lado, mas Trovão se moveu novamente, mantendo-se entre os dois. Era como se o cavalo entendesse exatamente o que estava acontecendo e estivesse decidido a proteger o menino a todo custo. "Por que esse cavalo está agindo assim?" perguntou Roberto, frustrado. "O que você fez com ele?" Pedro não tinha resposta, mas então lembrou-se de algo que lera no diário de sua mãe. Algo sobre Trovão ter protegido Helena de um touro bravo. Sobre o cavalo ter um instinto especial para proteger aqueles que amava. Roberto tentou uma nova abordagem. Pegou o cantil de água e se aproximou devagar. "Calma, Trovão. Bom garoto, vamos nos acalmar", disse ele, em uma voz falsamente doce. O cavalo manteve-se alerta, as orelhas em pé, os olhos fixos no homem. "É isso mesmo, bom cavalo." Roberto deu mais um passo. Quando estava quase ao alcance de Pedro, Roberto jogou o cantil com força no rosto de Trovão. O cavalo recuou, surpreso pela dor repentina. Roberto aproveitou e avançou, agarrando Pedro pelo braço. "Agora você não me escapa, pivete!" Pedro gritou, tentando se soltar. Roberto era muito mais forte. Arrastou o menino até uma árvore e começou a amarrar suas mãos com a corda. "Socorro! Alguém me ajuda!" gritou Pedro, sabendo que era inútil. Estavam longe demais de qualquer pessoa. "Grita o quanto quiser, ninguém vai te ouvir aqui", riu Roberto, apertando o nó da corda. Trovão se recuperou do golpe e voltou a se aproximar, relinchando alto. Roberto puxou um canivete do bolso e apontou para o animal. "Chega mais perto e eu te furo, cavalo estúpido." Pedro olhou em volta, desesperado. A mata estava silenciosa, exceto pelos sons deles. O sol já estava mais alto, filtrando-se entre as folhas das árvores. Ele tentou pensar no que sua mãe faria nessa situação. De repente, lembrou-se de algo que havia lido no diário. Um nome especial que só Helena usava. "Estrelinha!" gritou Pedro. "Estrelinha, me ajuda!" Trovão virou a cabeça imediatamente ao ouvir o nome, seus olhos parecendo brilhar com reconhecimento. Roberto parou de amarrar a corda, olhando para Pedro com espanto. "Como você sabe desse nome?" perguntou a voz trêmula. Só Helena chamava o cavalo assim. Pedro também não entendia completamente. Sabia apenas o que havia lido no diário. "Estrelinha!" gritou novamente, sentindo uma conexão inexplicável com o cavalo. Trovão reagiu ao nome. Deu a volta em Roberto e, com um movimento rápido, mordeu a corda que prendia as mãos de Pedro, puxando-a com força. O nó, ainda frouxo, cedeu, libertando o menino. Roberto avançou com o canivete, mas Trovão se colocou novamente entre ele e Pedro, protegendo o garoto. "Isso não faz sentido!" gritou Roberto furioso. "É só um cavalo burro. Como ele sabe o que fazer?" Pedro correu para o lado de Trovão, apoiando-se contra o flanco do animal. "Ele não é burro!" respondeu com uma coragem que não sabia que tinha. "Minha mãe dizia que ele é especial." Roberto olhou para os dois com ódio nos olhos. Jogou o canivete no chão, frustrado. "Quer saber? Não preciso me livrar de você agora. Posso fazer isso outro dia. Vou dizer que tentamos pescar, mas você quis voltar porque estava com medo da mata." Pedro não acreditou na mudança repentina. "Por que o senhor me odeia tanto?" perguntou a voz trêmula. "O que eu fiz?" Roberto deu uma risada amarga. "Você? Você não fez nada. É só uma criança estúpida. É a sua existência que me atrapalha. Enquanto você estiver por perto, não posso vender aquela casa. E sem vender a casa, não posso ir embora daquele fim de mundo. Por que o senhor casou com a minha mãe, então?"
Roberto ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Pela casa, claro. Quando cheguei em Ribeirão das Pedras, não tinha nada. Dormia na pensão do seu Arlindo, trabalhava na serraria. Então vi Helena, uma mulher sozinha, com uma casa própria em um bom terreno. Era o que eu precisava. O que Roberto não disse, e Pedro não ousou perguntar, era se ele sabia que era o pai do menino. O medalhão no bolso de Pedro parecia queimar, guardando a verdade. Roberto pegou a pá do chão e começou a cavar um buraco. "O que o senhor está fazendo?" perguntou Pedro, assustado. "O que parece que estou fazendo?" "Cavando um buraco." "Para quê?" Roberto olhou para Pedro com um sorriso frio. "Acha mesmo que vou embora sem terminar o que vim fazer? Sem o cavalo para te proteger, você não é nada." Pedro engoliu em seco, entendendo a ameaça. Roberto planejava se livrar de Trovão primeiro. "Não, deixa o Trovão em paz." Roberto continuou cavando, ignorando os protestos do menino. O buraco ficava cada vez mais fundo. Pedro pensou em correr, mas não podia abandonar Trovão. O cavalo tinha acabado de salvar sua vida. A mata escurecia à medida que nuvens cobriam o sol. Um vento frio começou a soprar entre as árvores, balançando as folhas. Parecia que uma tempestade estava chegando. "Vai chover, seu Roberto", disse Pedro, tentando ganhar tempo. "É melhor voltarmos para casa." "Cala a boca, moleque. Não vou embora sem terminar o serviço." O buraco já estava na altura dos joelhos de Roberto. Pedro olhou em volta, desesperado. Foi quando notou algo brilhando no pescoço de Trovão. Era o medalhão. Como ele tinha voltado para lá? Pedro tinha certeza de que o havia tirado e guardado no bolso. Curioso, o menino se aproximou do cavalo e tocou o objeto brilhante. Desta vez, não teve dificuldade em tirá-lo. Era como se Trovão quisesse que ele pegasse. Enquanto Roberto continuava cavando, Pedro olhou o medalhão mais de perto. Era um objeto bonito, dourado, com desenhos delicados na superfície. Ele tentou abri-lo, e desta vez o medalhão cedeu facilmente. Dentro havia uma foto pequena, desbotada pelo tempo. Pedro ficou sem fôlego ao ver a imagem. Era Roberto, muito mais jovem, abraçado com sua mãe, Helena. Os dois sorriam para a câmera, parecendo felizes. Atrás da foto havia uma data escrita à mão e uma frase: 9 meses antes de Pedro nascer. Que Deus nos proteja. Pedro ergueu os olhos, chocado. Era a confirmação que precisava. Roberto não era apenas seu padrasto, era seu pai biológico. "Seu Roberto", chamou Pedro, a voz tremendo. "Olha isso." Roberto olhou para cima, irritado pela interrupção. Ao ver o medalhão nas mãos de Pedro, seu rosto empalideceu. "Onde você achou isso?" perguntou, largando a pá. Pedro mostrou o medalhão aberto, com a foto e a inscrição. "Esse é você com minha mãe?" Roberto ficou paralisado. Saiu do buraco que cavava e se aproximou para ver melhor. "Dê-me isso agora", exigiu, esticando a mão. Pedro deu um passo para trás, protegido por Trovão. "A data. Olha a data, seu Roberto. 9 meses antes de Pedro nascer." "O senhor é meu pai?" Roberto tentou arrancar o medalhão das mãos de Pedro, mas Trovão se moveu novamente, mantendo-se entre eles. O homem recuou, o rosto uma mistura de raiva e confusão. "Impossível. Helena me disse que estava com outro homem quando nos conhecemos." "Então por que minha mãe guardaria essa foto? Por que ela escreveria isso?" A verdade começou a emergir ali, na mata do Brejinho. Roberto havia namorado Helena anos atrás, mas a abandonou quando soube da gravidez. Anos depois, ele voltou a Ribeirão das Pedras e, sem reconhecer Helena, que havia mudado muito, aproximou-se dela por interesse na casa. Helena o reconheceu, mas nunca revelou que Pedro era filho dele. "Todos esses anos, você tratou mal o seu próprio filho", disse Pedro, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Roberto cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Caiu de joelhos no chão da mata, o peso da verdade finalmente o atingindo com força total. Ele havia planejado abandonar seu próprio filho na floresta. "Não pode ser", murmurou Roberto, mais para si mesmo do que para Pedro. "Helena nunca me disse."
Ela não podia ter escondido isso. Pedro segurava o medalhão com força, como se fosse uma âncora na tempestade de emoções que sentia. A mãe escreveu no diário dela que o Senhor foi embora quando descobriu que ela estava grávida, que não queria responsabilidades. Roberto levantou os olhos, surpreso. Você leu o diário dela? Onde? No estábulo. Ela deixou escondido lá. Escreveu que Trovão sempre soube a verdade, que ele me protegeria se algo acontecesse com ela. Como se entendesse que estavam falando dele. Trovão aproximou-se e encostou o focinho no ombro de Pedro, gentilmente. Roberto olhou para o cavalo com outros olhos agora. Esse bicho sempre me odiou, desde o primeiro dia. Nunca deixou eu montar nele, sempre se afastava quando eu chegava perto. Trovão sentia que o Senhor não era bom para mim e para a mãe, disse Pedro, passando a mão pelo pescoço do animal. Ela escreveu isso também. Um barulho na mata chamou a atenção deles. Galhos quebrando, folhas se movendo. Alguém estava se aproximando. Pedro, você está aí? Uma voz feminina chamou, ainda distante. Pedro, Roberto e Trovão ficaram imóveis, olhando na direção do som. Roberto foi o primeiro a reagir, levantando-se rapidamente. Não diga nada sobre o que aconteceu aqui. Ele sussurrou para Pedro, ameaçador. Se você abrir a boca, vai se arrepender. Antes que Pedro pudesse responder, uma figura apareceu entre as árvores. Era a professora Margarida, seguida pelo delegado Severino e 2 homens que Pedro reconheceu como funcionários da prefeitura. Graças a Deus! Exclamou a professora ao ver Pedro. Ela correu até o menino e o abraçou. Estávamos tão preocupados. Pedro sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Nunca ficou tão feliz em ver sua professora. Como vocês me encontraram? Perguntou a voz trêmula. Eu estava preocupada com você há semanas, explicou Margarida passando a mão pelos cabelos despenteados do menino. Quando o padeiro Juvenal me contou que viu você e Roberto saindo cedo para a mata, algo me pareceu estranho. Você estava sem sapatos, sem camisa. Não é assim que se vai pescar. O delegado Severino se aproximou, observando a cena com atenção. Era um homem alto, de bigode grisalho e olhar sério. O que está acontecendo aqui? Perguntou, notando o buraco meio cavado, a pá jogada no chão e as cordas por perto. Roberto tentou parecer natural. Nada demais. Só vim pescar com o menino. Esse buraco é para guardar os peixes que pegássemos. Peixes? O delegado levantou uma sobrancelha. Onde estão as varas de pesca? Roberto engoliu em seco, sem resposta. Seu Roberto queria me deixar aqui, falou Pedro, decidindo que não podia mais ficar calado. Ele disse que ia contar para todo mundo que eu tinha fugido. O moleque está inventando, protestou Roberto, o rosto vermelho de raiva. E por que o menino está sem sapatos e sem camisa num dia frio de junho? Perguntou o delegado. E por que você estava cavando um buraco tão grande? Pedro mostrou os pulsos, onde ainda havia marcas vermelhas da corda. Ele tentou me amarrar. Queria se livrar de mim para vender a casa da minha mãe. Margarida puxou Pedro para mais perto, protetora. Isso é verdade, Roberto? Claro que não. O menino está confuso desde que a mãe dele morreu. Inventa histórias, vê coisas. O delegado não parecia convencido. Aproximou-se de Roberto e pediu que ele mostrasse o conteúdo dos sacos que Trovão carregava. Se vocês vieram pescar, deve ter equipamento de pesca aqui, não é? Roberto hesitou. Depois abriu os sacos. Havia mais cordas, um saco de lona vazio, uma garrafa de água e um sanduíche. Nenhuma vara de pesca, nenhum anzol ou isca. Eu esqueci o equipamento de pesca, tentou explicar. Íamos improvisar com galhos. Pedro tremeu pensando no que poderia ter acontecido se Trovão não o tivesse protegido e se a professora não tivesse chegado. Ele tem um segredo, seu delegado, disse Pedro, decidido a revelar tudo. Olha isso. Pedro estendeu o medalhão para o delegado, que o pegou com cuidado. O que é isso? Abra. O delegado Severino abriu o medalhão e examinou a foto dentro dele. Seu rosto mostrou surpresa ao ler a inscrição no verso.
9 meses antes de Pedro nascer. Que Deus nos proteja. Leu em voz alta. Esta é Helena com você, Roberto? Roberto não respondeu. Seu rosto estava pálido agora. Ele é meu pai, disse Pedro. Minha mãe nunca contou para ele, mas guardou essa foto. E o trovão sabia o tempo todo. Margarida olhou confusa para o cavalo, depois para Pedro. O cavalo sabia? Pedro explicou sobre o diário que encontrou, sobre como sua mãe escreveu que Trovão sempre protegeria Pedro, sobre o medalhão escondido entre os pelos do animal. Contou como chamou o cavalo pelo nome secreto que só sua mãe usava. Estrelinha, disse Pedro, olhando para Trovão com carinho. Quando eu chamei ele assim, ele veio me proteger. Como para confirmar a história, Trovão aproximou-se e encostou o focinho no rosto de Pedro, soprando suavemente. O delegado olhou sério para Roberto. Então você é o pai biológico do menino? E tentou. O que exatamente? Abandoná-lo aqui na mata? Roberto parecia derrotado agora. Eu não sabia que era o pai dele, murmurou. Helena nunca me contou. Isso não justifica o que você ia fazer hoje, disse o delegado. Vamos todos para a delegacia. Precisamos esclarecer essa situação. Os homens da prefeitura se aproximaram de Roberto, um de cada lado, prontos para escoltá-lo. Não podem provar nada, gritou Roberto desesperado. A palavra de um moleque contra a minha? Quem vão acreditar? O medalhão é prova suficiente para um teste de DNA, respondeu o delegado. E temos testemunhas do seu comportamento estranho. O padeiro, a professora, pessoas na cidade que viram como você tem tratado o menino. Roberto foi levado pelos homens, protestando e ameaçando. Pedro assistiu a tudo em silêncio, segurando firme nas crinas de Trovão. Margarida se ajoelhou na frente do menino. Você está bem, Pedro? Ele te machucou? Estou bem, professora. O Trovão me protegeu. A professora olhou para o cavalo com admiração. Parece que sua mãe sabia o que estava fazendo quando deixou esse medalhão com ele. Pedro concordou. Um pensamento ocorreu a ele. Professora, se Roberto é mesmo meu pai, por que ele voltou para Ribeirão das Pedras e casou com minha mãe? Ele não reconheceu ela? Margarida suspirou. Helena mudou muito depois que você nasceu, Pedro. Ela engordou, cortou o cabelo curto. Talvez Roberto não a tenha reconhecido imediatamente. Mas por que ela casaria com o homem que a abandonou? Isso só sua mãe poderia responder. Talvez ela pensasse que era uma chance para você conhecer seu pai. Ou talvez ela hesitou. Talvez ela ainda gostasse dele, apesar de tudo. Pedro pensou no que lera no diário de sua mãe. Helena escreveu que acreditava que as pessoas mereciam segundas chances. Que queria ver se Roberto tinha mudado antes de revelar a verdade. O que vai acontecer comigo agora? Perguntou Pedro, preocupado. Não tenho mais ninguém. Tem a sua tia Carmen. Vamos tentar encontrá-la. A irmã da minha mãe? Ela nem veio no enterro. Talvez ela não soubesse, Pedro. Vamos procurá-la. O delegado Severino voltou depois de colocar Roberto em sua viatura. Vamos, Pedro. Você vai ficar na casa da professora Margarida por enquanto, até resolvermos essa situação. E o cavalo? O Trovão vem comigo, disse Pedro decidido. Ele é da família. O delegado concordou. Juntos, eles começaram a caminhar de volta para Ribeirão das Pedras. Pedro montou em Trovão, que seguia mansamente agora, como se soubesse que o perigo tinha passado. No caminho, Pedro perguntou sobre o nome secreto do cavalo. Como você descobriu esse nome, Pedro? Perguntou Margarida, curiosa. Li no diário da minha mãe. Ela escreveu que quando comprou o Trovão, ele era apenas um potro. Como ele tinha essa marca branca na testa que parece uma estrela, ela o chamava de Estrelinha. Depois, quando ele cresceu e ficou forte, todo mundo começou a chamá-lo de Trovão. Mas ela continuou usando o nome antigo quando estavam sozinhos. E o cavalo ainda reconhece esse nome depois de tantos anos, observou o delegado impressionado. Animais têm boa memória, disse Margarida. Especialmente cavalos. Pedro olhou para o céu entre as copas das árvores. Estava clareando agora. As nuvens de tempestade se afastando. Sentiu uma paz que não sentia desde a morte de sua mãe.
Você acha que minha mãe sabia que isso ia acontecer? Perguntou para a professora. Que o Roberto ia tentar se livrar de mim? Não sei, Pedro. Mas ela parece ter deixado pistas e proteção para você, caso algo acontecesse com ela. O diário, o medalhão com trovão. Ela queria que você descobrisse a verdade quando fosse o momento certo. Pedro acariciou o pescoço de Trovão, sentindo os pelos macios sob seus dedos. Obrigado por me salvar, estrelinha, sussurrou no ouvido do cavalo. Trovão relinchou baixinho, como se respondesse. A professora Margarida observou a cena com um sorriso triste. Sabia que cavalos são muito inteligentes? Eles reconhecem pessoas, lembram de lugares, entendem emoções. Alguns dizem que eles até sentem quando alguém está triste ou com medo. Trovão sempre me entendeu, disse Pedro. Mesmo quando eu era pequeno. Minha mãe dizia que ele me conheceu quando eu ainda era um bebê, que ele prometeu me proteger. E ele cumpriu a promessa, disse o delegado, impressionado. Quando chegaram à cidade, muitas pessoas saíram às ruas para ver o grupo retornando. Notícias corriam rápido em Ribeirão das Pedras. Todos já sabiam que algo grave tinha acontecido na mata do Brejinho. O padeiro seu Juvenal foi o primeiro a se aproximar. O menino está bem? Perguntou preocupado. Quando vi vocês saindo tão cedo, sem agasalho direito, fiquei desconfiado. Ainda bem que falei com a professora. Pedro sorriu para o padeiro. Obrigado, seu Juvenal. O senhor me ajudou muito. Lucas e Bia, amigos de Pedro da escola, vieram correndo. Pedro, o que aconteceu? Todo mundo está falando que o seu padrasto tentou te machucar. Perguntou Lucas, os olhos arregalados. É uma longa história, respondeu Pedro. Depois eu conto para vocês. Você vai ficar bem? Perguntou Bia preocupada. Vou. Agora eu tenho o trovão para me proteger. O delegado Severino se despediu, indo para a delegacia onde Roberto estava detido. Margarida levou Pedro para sua casa, uma construção simples de tijolos à vista com um pequeno quintal onde Trovão poderia ficar. Mais tarde, depois de tomar um banho quente e comer uma refeição decente pela primeira vez em semanas, Pedro sentou-se na varanda da casa da professora. Trovão pastava tranquilamente no quintal, levantando a cabeça de vez em quando para olhar para Pedro, como se quisesse ter certeza de que ele estava bem. O medalhão pesava no bolso da calça limpa que Margarida tinha emprestado de seu sobrinho. Pedro o tirou e olhou novamente para a foto de seus pais juntos, antes de tudo dar errado. Sua mãe era uma mulher muito forte, disse Margarida, sentando-se ao lado de Pedro. Criar você sozinha, trabalhar na farmácia, cuidar da casa. Ela nunca reclamava, lembrou Pedro. Mesmo quando estava cansada, sempre tinha tempo para contar histórias para mim antes de dormir. Que tipo de histórias? Pedro sorriu, lembrando. Histórias sobre cavalos mágicos que protegiam crianças perdidas, sobre animais que falavam e guardavam segredos. Acho que ela estava me preparando de alguma forma. Margarida colocou a mão no ombro do menino. Amanhã vamos começar a procurar sua tia Carmen. Tenho certeza que ela vai querer cuidar de você. Pedro assentiu esperançoso. Olhou para Trovão, que agora estava parado no meio do quintal, a cabeça virada para o céu, como se observasse as primeiras estrelas que começavam a aparecer. Estrelinha, chamou Pedro baixinho. O cavalo virou-se imediatamente, olhando diretamente para ele. Na manhã seguinte, Pedro acordou com o canto dos passarinhos. Por um momento, ficou confuso ao ver um teto diferente acima de sua cabeça, mas logo lembrou que estava na casa da professora Margarida. Os eventos do dia anterior voltaram à sua memória. Roberto tentando deixá-lo na mata, Trovão o protegendo, o delegado Severino levando Roberto para a delegacia. Levantou-se devagar e foi até a janela. No pequeno quintal, Trovão já estava desperto, pastando tranquilamente. O cavalo ergueu a cabeça quando viu Pedro, como se dissesse, bom dia. Dormiu bem? Perguntou a professora Margarida, entrando no quarto com roupas limpas nas mãos. Trouxe mais algumas roupas do meu sobrinho para você. São um pouco grandes, mas vão servir por enquanto. Dormi, sim. Obrigado, professora. O café está pronto. Tem pão, bolo de fubá e leite quente.
Pedro sentiu o estômago roncar. Fazia tempo que não comia um café da manhã de verdade. Na casa com Roberto, normalmente acordava sozinho e comia o que encontrava. Depois de se vestir, Pedro foi para a cozinha. A mesa estava arrumada com uma toalha colorida, pratos, xícaras e um bule fumegante. Era uma cena que lembrava os cafés da manhã com sua mãe, antes dela ficar doente. Coma bastante, incentivou Margarida. Mais tarde vamos à delegacia falar com o delegado Severino. Pedro mordeu um pedaço de pão com manteiga, saboreando cada bocado. O que vai acontecer com o seu Roberto? Perguntou entre uma mordida e outra. Margarida sentou-se à mesa, segurando sua xícara de café. Ele vai responder por seus atos. Tentar abandonar uma criança na mata é crime, Pedro. Muito grave. Mesmo se ele for meu pai? Principalmente se ele for seu pai. Pais têm a obrigação de cuidar dos filhos, não de machucá-los. Pedro pegou o medalhão que deixara sobre a mesa. Abriu-o novamente e olhou para a foto. Roberto parecia tão diferente ali, sorrindo ao lado de Helena. Parecia feliz, sem aquela amargura que Pedro sempre viu em seus olhos. Por que ele mudou tanto? Perguntou, mais para si mesmo do que para a professora. Algumas pessoas mudam para pior quando enfrentam dificuldades, Pedro. Em vez de ficarem mais fortes, ficam mais duras, mais frias. Ele não me reconheceu quando voltou para Ribeirão das Pedras? Não percebeu que eu poderia ser filho dele? Margarida suspirou. Não sei. Talvez ele suspeitasse, mas não quisesse acreditar. Ou talvez nunca tenha olhado para você com atenção suficiente para ver as semelhanças. Terminado o café, foram visitar Trovão no quintal. O cavalo veio imediatamente ao encontro de Pedro, empurrando o focinho contra o ombro do menino. Ele gosta muito de você, observou Margarida. Ele sempre gostou. Desde que eu era pequeno, minha mãe dizia que Trovão era meu protetor. Pedro passou a mão pelo pescoço do animal, sentindo os pelos macios. Foi quando notou algo estranho. O medalhão estava de volta ali, entre os pelos de Trovão. Professora, olha isso! Chamou Pedro confuso. O medalhão voltou para o pescoço do Trovão, mas eu o deixei na mesa da cozinha. Margarida se aproximou surpresa. Tem certeza? Vamos verificar. Eles correram de volta para a cozinha. O medalhão não estava mais sobre a mesa. Pedro colocou a mão no bolso, onde às vezes o guardava, mas também não estava lá. Não entendo, disse Pedro perplexo. Como ele voltou para o Trovão? Margarida parecia tão confusa quanto ele. Talvez você tenha colocado lá sem perceber? Não, tenho certeza que deixei na mesa. Eles voltaram para o quintal. O medalhão continuava preso à crina de Trovão, brilhando sob o sol da manhã. Pedro o pegou novamente, examinando-o com mais cuidado. Foi quando notou algo que não tinha visto antes. Havia uma pequena trava na lateral do medalhão. Olha, professora, tem uma trava aqui. Pedro deslizou a trava para o lado. O medalhão se abriu de uma maneira diferente, revelando não apenas o compartimento com a foto, mas um segundo compartimento escondido atrás. Dentro havia um pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo. O que é isso? Perguntou Margarida, inclinando-se para ver melhor. Com cuidado, Pedro desdobrou o papel. Era uma carta, escrita com a letra caprichada de sua mãe. Meu querido Pedro, se você está lendo isto é porque algo aconteceu comigo e Trovão cumpriu sua promessa de protegê-lo. Há coisas que você precisa saber, coisas que não tive coragem de contar em vida. Roberto é seu pai biológico. Nós nos conhecemos quando eu tinha 17 anos e ele 20. Nos apaixonamos, mas quando contei que estava grávida, ele foi embora. Disse que não estava pronto para ser pai. Criei você sozinha, com a ajuda dos meus pais, até eles falecerem. Roberto nunca soube como você cresceu forte e inteligente, como seus olhos são iguais aos dele. Quando ele voltou a Ribeirão das Pedras, 10 anos depois, não me reconheceu imediatamente. Eu havia mudado muito, mas eu o reconheci no primeiro instante. Decidi dar a ele uma segunda chance, ver se havia mudado, se poderia ser um bom pai para você. Infelizmente percebi que Roberto continua sendo o mesmo homem egoísta.
Ele se aproximou de mim por interesse na casa que herdei dos meus pais. Quando notei suas verdadeiras intenções, já era tarde demais. Estávamos casados e eu estava doente. O medalhão contém a prova da sua origem. Guarde-o bem. A casa onde moramos pertence a você, Pedro. É sua herança, deixada pelos seus avós para mim e agora para você. Se algo me acontecer, procure minha irmã, Carmen. Ela mora em Belo Horizonte, na Rua das Acácias, número 42, bairro Floresta. Carmen e eu nos afastamos há anos, mas sei que ela cuidará bem de você. Confie em Trovão. Ele sempre soube mais do que qualquer um de nós. Com todo o meu amor, para sempre, sua mãe, Helena. Pedro terminou de ler com lágrimas nos olhos. A professora Margarida também estava emocionada. Sua mãe pensou em tudo, disse ela secando uma lágrima. Ela sabia que poderia ficar doente e queria garantir que você ficasse bem. Ela sabia que Roberto era mau, disse Pedro, dobrando a carta cuidadosamente. Sabia que ele podia tentar se livrar de mim para ficar com a casa. E deixou as pistas para você descobrir a verdade na hora certa. Pedro guardou a carta de volta no compartimento secreto do medalhão. Trovão observava tudo, os olhos atentos como se entendesse a importância daquele momento. Vamos à delegacia agora, disse Margarida. O delegado precisa ver isso. Na delegacia de Ribeirão das Pedras, um prédio pequeno de paredes amareladas, o delegado Severino os recebeu em sua sala. Era um cômodo simples, com uma mesa de madeira, algumas cadeiras e arquivos de metal nas paredes. Bom dia, professora. Bom dia, Pedro, cumprimentou o delegado. Como está se sentindo, rapaz? Melhor, seu delegado. Encontramos uma coisa importante. Pedro mostrou o medalhão e explicou como descobriu o compartimento secreto com a carta de sua mãe. O delegado leu o documento com atenção, o rosto ficando cada vez mais sério. Isso muda muita coisa, disse ele, devolvendo a carta. Roberto não é apenas seu padrasto, mas seu pai biológico. E sua mãe deixou claro que a casa pertence a você. O que vai acontecer com ele? Perguntou Pedro. Roberto está preso por tentativa de abandono de incapaz e maus tratos. Com esta carta, podemos adicionar mais acusações. Ele tentou prejudicar o próprio filho por interesse em bens materiais. Eu posso falar com ele? Pedro surpreendeu a todos com o pedido. O delegado e a professora trocaram olhares. Tem certeza, Pedro? Perguntou Margarida, preocupada. Tenho. Quero olhar nos olhos dele e perguntar por que me odiava tanto, mesmo sem saber que eu era filho dele. O delegado pensou por um momento. Tudo bem, mas eu e a professora ficaremos junto. Eles foram até a cela onde Roberto estava detido. Era um espaço pequeno, com uma cama simples presa à parede e um vaso sanitário no canto. Roberto estava sentado na cama, a cabeça baixa. Quando viu Pedro, seus olhos mostraram surpresa. O que você quer, moleque? Perguntou a voz áspera. Pedro tirou o medalhão do bolso e o mostrou. Encontrei uma carta da minha mãe escondida aqui dentro. Ela conta tudo sobre o senhor. Como vocês se conheceram, como o senhor foi embora quando soube da gravidez, como voltou 10 anos depois sem reconhecer ela. Roberto ficou em silêncio, o rosto pálido. Por que o senhor me tratava tão mal? Perguntou Pedro. Mesmo sem saber que eu era seu filho, eu era só uma criança. Roberto levantou-se e se aproximou das grades. Você se parece com ela, disse a voz diferente agora, quase suave. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está curioso. Isso me irritava, me lembrava dela, de como eu a deixei. O senhor se arrependeu de ter ido embora? Roberto olhou para o chão. Não naquela época. Era jovem, estúpido, não queria responsabilidades. Mas depois, sim, me arrependi. Tentei encontrá-la alguns anos depois, mas ninguém sabia me dizer onde ela estava. E quando voltou para Ribeirão das Pedras, não reconheceu ela? Não de imediato. Ela tinha mudado muito. Quando percebi quem ela era, já estávamos juntos novamente. Fiquei com raiva por ela não ter me contado sobre você, por ter escondido que eu tinha um filho. Pedro olhou fixamente para Roberto.
Isso não justifica o que o senhor tentou fazer comigo na mata. Não, não justifica, admitiu Roberto, surpreendendo a todos. Eu perdi o controle. A casa, o dinheiro, tudo parecia mais importante naquele momento. A casa é minha, disse Pedro. Minha mãe deixou escrito. É minha herança. Roberto assentiu lentamente. Eu sei. Agora eu sei. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Pedro sentia um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, confusão. Sabe o que eu não entendo? Disse finalmente. Como o senhor não percebeu antes. Minha mãe sempre disse que temos os mesmos olhos, o mesmo jeito. Todo mundo na cidade comentava. Roberto olhou diretamente nos olhos de Pedro pela primeira vez. Eu não queria ver, admitiu. Ver significaria aceitar. Aceitar significaria responsabilidade. Era mais fácil fingir que você era apenas o filho dela com outro homem. Pedro deu um passo para trás, voltando para o lado da professora Margarida. O delegado disse que o senhor vai para a cadeia. Sim, vou. E mereço. Pedro tocou o medalhão no bolso. Quando sair, o senhor vai embora de Ribeirão das Pedras? Roberto pareceu surpreso com a pergunta. Provavelmente, não terei nada aqui. Pedro assentiu, uma decisão formando-se em sua mente. Ele se virou para sair, mas parou e olhou novamente para Roberto. A mãe escreveu que todo mundo merece uma segunda chance. Ela deu uma para o senhor. Talvez um dia, quando eu for mais velho, eu também possa. Pedro saiu da delegacia de Ribeirão das Pedras, sentindo-se mais leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros. A professora Margarida e o delegado Severino caminhavam ao seu lado, em silêncio. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos. Você foi muito corajoso lá dentro, disse finalmente a professora, colocando a mão no ombro de Pedro. Não sei se fui corajoso, só queria entender. O delegado Severino pigarreou. Pedro, aquela carta da sua mãe é muito importante. Precisamos encontrar sua tia Carmen o quanto antes. Rua das Acácias, número 42, bairro Floresta, em Belo Horizonte. Recitou Pedro, lembrando-se do endereço escrito na carta. Vou ligar para a delegacia de Belo Horizonte agora mesmo, disse o delegado. Eles podem verificar se sua tia ainda mora nesse endereço. Quando voltaram para a casa da professora Margarida, encontraram Trovão inquieto no quintal. O cavalo relinchou ao ver Pedro, aproximando-se da cerca. Oi, amigão. Pedro acariciou o focinho do animal. Está tudo bem agora. A professora observou a cena com um sorriso. Sabe, Pedro, nunca vi um cavalo tão apegado a uma pessoa quanto o Trovão é a você. É como se ele realmente entendesse tudo o que está acontecendo. Pedro concordou. Minha mãe sempre disse que Trovão era especial, que ele sentia coisas que outros animais não sentiam. O resto do dia passou lentamente. Pedro ajudou a professora Margarida a arrumar a casa e a cuidar de Trovão. O delegado Severino ligou no final da tarde com novidades. Consegui falar com a polícia de Belo Horizonte, contou ele pelo telefone. Sua tia Carmen ainda mora naquele endereço. Eles foram até lá e falaram com ela. Ela ficou muito surpresa e emocionada. Ela sabia da minha mãe? Perguntou Pedro, ansioso. Sabia da morte, sim, mas não conseguiu vir ao enterro porque estava doente na época. Ela não sabia o que tinha acontecido com você depois disso. Achava que estava sendo bem cuidado pelo marido de Helena. Pedro sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Sua tia não tinha abandonado ele. Simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Ela vai vir para cá? Perguntou a professora Margarida. Amanhã mesmo. Disse que pegará o primeiro ônibus para Ribeirão das Pedras. Pedro não conseguiu dormir direito naquela noite. Ficava pensando em como seria sua tia Carmen. Será que ela era parecida com sua mãe? Será que iria gostar dele? E Trovão? Ela deixaria ele levar Trovão para onde quer que fossem? Na manhã seguinte, Pedro levantou cedo e foi direto ver Trovão. O cavalo já estava desperto, como sempre, olhando para o nascer do sol. Hoje minha tia vem me buscar, Trovão, contou Pedro, acariciando o pescoço do animal. Não sei para onde vamos, mas você vem comigo, não importa o que aconteça.
O cavalo balançou a cabeça como se entendesse e concordasse. Após o café da manhã, Pedro e a professora Margarida foram até a rodoviária de Ribeirão das Pedras esperar o ônibus de Belo Horizonte. Era um lugar pequeno, com apenas 2 plataformas e uma lanchonete simples. Algumas pessoas esperavam, sentadas em bancos de madeira. "Como vou reconhecer minha tia?" perguntou Pedro nervoso. "Não se preocupe. Ela sabe como você é. Tenho certeza que vai te reconhecer." O ônibus chegou pontualmente às 10 horas. Era um veículo grande, de cor azul, coberto de poeira da estrada. As portas se abriram e os passageiros começaram a descer. Pedro observava atentamente cada pessoa, tentando adivinhar qual seria sua tia. Uma mulher alta, de cabelos castanhos presos num coque, desceu por último. Tinha olhos grandes e expressivos, muito parecidos com os de Helena. Ela olhou em volta, ansiosa, até que seu olhar encontrou o de Pedro. Um sorriso iluminou seu rosto. "Pedro?" chamou ela, aproximando-se rapidamente. "Tia Carmen?" A mulher abriu os braços e Pedro, sem pensar 2 vezes, correu para abraçá-la. Sentiu o cheiro de perfume suave, tão diferente do cheiro de cigarro e cachaça que impregnava Roberto. "Meu sobrinho", Carmen falou, a voz embargada de emoção. "Como você cresceu. A última vez que te vi, você era tão pequeno." "A senhora se parece com a minha mãe", observou Pedro, olhando para o rosto da tia. Carmen sorriu, secando uma lágrima. "Diziam que éramos parecidas quando jovens, mas sua mãe era muito mais bonita." A professora Margarida se aproximou. "Sou Margarida, professora de Pedro. É um prazer conhecê-la, senhora Carmen." As 2 mulheres se cumprimentaram. Pedro notou que sua tia tinha um jeito elegante de se vestir e de falar. Ela parecia uma pessoa estudada, como sua mãe sempre dizia. "Não sei como agradecer por ter cuidado do meu sobrinho", disse Carmen. "Quando soube o que aconteceu." Ela parou, olhando para Pedro com preocupação. "Bem, podemos falar disso depois." Eles foram para a casa da professora. No caminho, Pedro contou à tia sobre Trovão e como o cavalo o havia protegido. "Sua mãe sempre amou aquele cavalo", lembrou Carmen. "Desde que éramos jovens. Quando nossos pais compraram Trovão, era apenas um potro. Helena o criou com tanto carinho." "A senhora sabe que ela o chamava de Estrelinha?" perguntou Pedro. Carmen riu. "Sim, por causa da marca branca na testa dele. Ninguém mais podia usar esse nome, só ela." "Agora eu também uso", disse Pedro orgulhoso. "E ele me reconhece quando chamo assim." Quando chegaram, Trovão estava no quintal, como se esperasse por eles. Ao ver Carmen, o cavalo se aproximou da cerca, curioso. "Olá, velho amigo", disse Carmen, estendendo a mão para acariciar o focinho do animal. "Também sentiu falta dela, não é?" Trovão relinchou baixinho, como se respondesse. Dentro da casa, o delegado Severino já esperava por eles. Ele cumprimentou Carmen e a levou para um canto, onde conversaram em voz baixa. Pedro ficou na cozinha com a professora Margarida, mas tentava ouvir a conversa. "Roberto confessou tudo", dizia o delegado. "Disse que queria se livrar do menino para vender a casa. Não sabia que Pedro era filho dele, ou pelo menos é o que alega." "Meu Deus, que horror!" A voz de Carmen soava horrorizada. Como Helena se envolveu com um homem assim? Segundo a carta que ela deixou, deu uma segunda chance a ele para ver se havia mudado. Pedro sentiu um nó na garganta. Sua mãe sempre acreditou que as pessoas podiam mudar para melhor. Mesmo Roberto, que a abandonou grávida, recebeu uma nova chance. Mais tarde, quando o delegado saiu, Carmen sentou-se com Pedro na sala. Ela segurava o medalhão que o menino tinha encontrado. "Este medalhão pertenceu à nossa avó", contou ela. "Helena o ganhou quando completou 15 anos. Sempre foi o objeto mais precioso dela." "Por que ela escondeu com o Trovão?" perguntou Pedro. "Sua mãe sempre foi muito inteligente e precavida. Acho que ela desconfiava que Roberto poderia fazer algo ruim se acontecesse algo com ela. Então, deixou pistas e proteções para você." Pedro assentiu, pensativo. "O que vai acontecer agora, tia? Para onde vamos?"
Carmen segurou as mãos do sobrinho. Isso depende de você, Pedro. Podemos ficar aqui, na casa que era da sua mãe. É sua herança, afinal. Ou podemos ir para Belo Horizonte, onde tem o meu apartamento. Eu trabalho como enfermeira num hospital lá. E o Trovão? Perguntou Pedro, preocupado. Trovão vem conosco, claro, seja para onde formos. Nunca separaria vocês dois depois de tudo o que aconteceu. Pedro sorriu, aliviado. Posso pensar um pouco? Claro, querido. Não temos pressa para decidir. Naquela tarde, muitas pessoas de Ribeirão das Pedras vieram visitar Pedro. O padeiro seu Juvenal trouxe pães frescos e bolos. Lucas e Bia, amigos da escola, vieram com seus pais, trazendo presentes. Todos queriam saber como o menino estava e conhecer sua tia. A história de como o Trovão havia protegido Pedro na mata correu pela cidade. As pessoas olhavam para o cavalo com admiração e respeito. Dizem que animais sentem coisas que nós não sentimos, comentou o seu Juvenal, observando o Trovão no quintal. Esse cavalo sempre soube que Roberto não prestava. Ele protegeu Pedro como se fosse filho dele, acrescentou a mãe de Bia. Pedro sorriu, orgulhoso de seu amigo de 4 patas. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, Pedro sentou-se na varanda com sua tia. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Tia Carmen, por que a senhora e a minha mãe se afastaram? Perguntou Pedro, curioso. Carmen suspirou. Foi uma briga boba, Pedro. Eu não aprovava o relacionamento dela com Roberto. Achava que ele não era homem para ela. Falei coisas duras, ela também. Éramos jovens e orgulhosas demais para pedir desculpas. Mas a senhora ainda gostava dela? Claro que sim. Era minha irmã, minha única família. Sempre me arrependi de não ter feito as pazes antes. A voz de Carmen falhou. Quando soube que ela estava doente, tentei vir visitá-la, mas também fiquei doente. Quando finalmente pude viajar, já era tarde demais. Pedro pegou a mão da tia. Ela deixou seu endereço na carta. Queria que a senhora cuidasse de mim. Então ela também sentia sua falta. Carmen sorriu entre lágrimas. Sua mãe sempre foi melhor que eu. Mais generosa, mais compreensiva. Pedro pensou em sua mãe, em como ela sempre lhe ensinara a perdoar, a dar segundas chances. Amanhã podemos ir ver nossa casa? Perguntou Pedro. Quero mostrar para a senhora onde a mãe guardou o diário, onde Trovão vivia. Claro, querido. Podemos ir pela manhã. No dia seguinte, quando chegaram à casa no alto da colina, Pedro sentiu um aperto no coração. Fazia dias que não voltava ali. A casa parecia mais silenciosa, mais vazia. Trovão, que os acompanhava, foi direto para seu velho estábulo, como se voltasse para casa depois de uma longa viagem. Esta casa tem muitas lembranças, comentou Carmen, olhando em volta. Crescemos aqui, eu e Helena. Nossos pais construíram cada parte com tanto amor. Pedro levou a tia até o estábulo e mostrou onde tinha encontrado o diário de sua mãe. Carmen leu algumas páginas, emocionada. Sua mãe sempre escreveu bem. Desde pequena, adorava contar histórias. Ela me contava histórias todas as noites, lembrou Pedro. Sempre sobre cavalos mágicos que protegiam crianças. Acho que ela estava contando sobre Trovão de certa forma. Sorriu Carmen. Enquanto exploravam a casa, o delegado Severino apareceu. Ele parecia agitado. Bom dia, cumprimentou ele. Tenho novidades sobre Roberto. O que houve? Perguntou Carmen. O teste de DNA confirmou. Ele é realmente o pai biológico de Pedro. E ele pediu para falar com vocês. Pedro olhou para a tia, surpreso. Ele quer nos ver? Por quê? Disse que tem algo importante para contar. Algo sobre a morte de Helena. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Pedro sentiu seu coração bater mais forte. O que Roberto poderia saber sobre a morte de sua mãe? Algo sobre a morte de Helena? Repetiu Carmen, o rosto pálido. O que ele quer dizer com isso? O delegado Severino ajeitou o chapéu nas mãos. Ele não quis me contar. Disse que só falaria com vocês dois presentes. Pedro olhou para a tia inseguro. Carmen apertou a mão do sobrinho.
Nós vamos, delegado, decidiu ela. Precisamos saber o que aconteceu com minha irmã. Na delegacia, Roberto parecia diferente. Estava mais magro, com olheiras profundas e barba por fazer. Quando viu Pedro e Carmen entrando, endireitou-se na cadeira da sala de interrogatório. Obrigado por virem, disse ele a voz baixa. O que você sabe sobre a morte da minha irmã? Perguntou Carmen diretamente, sem rodeios. Roberto olhou para as próprias mãos, algemadas sobre a mesa. Helena não morreu só da doença, começou ele. Ela poderia ter se salvado se tivesse feito o tratamento certo desde o começo. O que você quer dizer? A voz de Carmen tremia. Quando ela começou a sentir dores, o médico de Ponte Nova disse que ela precisava de um tratamento especial em Belo Horizonte. Era caro, muito caro. Pedro lembrou-se das idas de Roberto ao hospital, como ele sempre voltava de mau humor. E o que você fez? Perguntou o menino, temendo a resposta. Roberto não conseguiu encarar Pedro. Eu não quis pagar. Tínhamos o dinheiro guardado, a economia de toda a vida de Helena. Mas eu convenci o médico a tentar tratamentos mais baratos primeiro. Quando finalmente concordei em pagar pelo tratamento certo, já era tarde demais. Carmen levou as mãos à boca, horrorizada. Você deixou minha irmã morrer por dinheiro? Eu não pensei que ela fosse morrer, defendeu-se Roberto, a voz embargada. Achei que os remédios mais baratos funcionariam. Quando vi que não, já era tarde, completou Pedro, sentindo uma raiva crescer dentro dele. A mãe poderia estar viva agora. Roberto abaixou a cabeça, derrotado. Sim, e vivo com isso todos os dias. Quando ela morreu, percebi o que tinha feito, mas não podia voltar atrás. O delegado Severino, que assistia à conversa num canto, aproximou-se. Isso é uma confissão grave, Roberto. Negligência médica que resultou em morte. Eu sei, respondeu Roberto. Mas precisava contar a verdade. Devo isso a Pedro. Carmen estava pálida, as mãos tremendo de raiva. Onde está o dinheiro agora? O dinheiro que você não usou para salvar minha irmã? Na conta do banco, intacto. Era para usar na venda da casa. Para começar uma vida nova longe daqui. O delegado fez uma anotação em seu caderno. Vou acrescentar isso ao seu processo e garantir que o dinheiro seja devolvido a Pedro, o herdeiro legítimo. Carmen levantou-se, puxando Pedro pela mão. Vamos embora. Já ouvimos o suficiente. Mas Pedro resistiu. Tinha mais uma pergunta. Seu Roberto, você sabia que era meu pai? Antes de ver o medalhão? Roberto olhou nos olhos de Pedro pela primeira vez. Eu desconfiava. Seus olhos são iguais aos meus. E uma vez ouvi Helena chamando você de filho do Roberto quando pensava que eu não estava por perto. Mas não quis acreditar. Ter um filho significaria responsabilidade, algo que sempre fugi. Pedro assentiu, sem dizer mais nada. Não havia mais o que dizer. Saiu da sala com sua tia, deixando para trás o homem que era seu pai biológico, mas que nunca tinha sido um verdadeiro pai. Fora da delegacia, Carmen abraçou Pedro com força. Sinto muito, querido. Sua mãe merecia muito mais. Tia, quero ficar na casa da minha mãe, decidiu Pedro. Quero morar lá com a senhora, se quiser ficar comigo. Carmen sorriu, secando as lágrimas. Claro que quero, Pedro. Posso pedir transferência para o hospital de Ponte Nova. Assim, posso trabalhar perto daqui. 3 meses se passaram rapidamente. A casa no alto da colina ganhou vida novamente. Carmen pintou as paredes, consertou o telhado e plantou flores no jardim. Pedro voltou à escola, agora com mais ânimo. O teste de DNA confirmou oficialmente o que já sabiam. Roberto era mesmo o pai biológico de Pedro. Roberto foi condenado por tentativa de abandono de incapaz, maus tratos e negligência que resultou na morte de Helena. Recebeu uma pena de muitos anos de prisão. O dinheiro que ele tinha guardado, economias de Helena, foi transferido para uma conta em nome de Pedro, que só poderia usar quando fosse maior de idade. Numa tarde de setembro, Pedro estava no estábulo, escovando o pelo de Trovão, quando notou algo estranho na parede. Uma tábua diferente das outras,
que parecia ter sido colocada recentemente. "O que é isso, Trovão?" perguntou Pedro, tocando a madeira. O cavalo relinchou, como se quisesse incentivá-lo a investigar. Pedro empurrou a tábua, que se moveu facilmente. Dentro do esconderijo, encontrou uma caixa de metal. Abriu-a com cuidado. Dentro havia outro diário, mais grosso e mais novo que o primeiro, e também várias fotos, cartas e um pequeno saquinho de tecido. Pedro pegou o diário e começou a ler. Era a continuação do primeiro, com entradas mais recentes. Hoje Roberto voltou a falar sobre vender a casa. Ele não sabe, mas tenho guardado dinheiro em lugares que ele nunca encontraria. Se algo acontecer comigo, quero que Pedro tenha recursos para se cuidar. Pedro abriu o saquinho de tecido. Dentro havia várias notas de dinheiro, suficientes para viver por um bom tempo sem preocupações. Continuou lendo o diário. "Não me sinto bem hoje. As dores estão piores. Roberto diz que não temos dinheiro para o tratamento em Belo Horizonte, mas sei que isso não é verdade. Encontrei extratos bancários em suas coisas. Temos o suficiente, mas ele não quer gastar." Pedro sentiu lágrimas nos olhos. Sua mãe sabia. Ela sabia que Roberto estava negando-lhe o tratamento que poderia salvá-la. "Temo pelo que pode acontecer com Pedro se eu não melhorar. Roberto não o ama como um pai deveria amar. Às vezes pego-o olhando para a casa, para o terreno, com ganância nos olhos. Hoje escondi o medalhão com trovão. Dentro coloquei a foto que prova que Roberto é pai de Pedro. Meu fiel cavalo saberá quando é o momento certo para revelar a verdade." Pedro fechou o diário emocionado. Sua mãe pensou em tudo. Mesmo doente, preocupava-se em protegê-lo. Levou a caixa para dentro de casa e mostrou para Carmen. Sua tia leu algumas páginas, os olhos cheios de lágrimas. "Helena sempre foi muito inteligente", disse Carmen. "Mesmo sabendo que estava em perigo, encontrou maneiras de te proteger." Na semana seguinte, Pedro teve uma ideia. Falou com a professora Margarida e ela achou maravilhoso. No último dia de aula antes das férias, toda a escola de Ribeirão das Pedras se reuniu no pátio. Pedro estava lá, ao lado de Trovão, que usava uma fita colorida no pescoço. "Hoje", anunciou a professora Margarida para todas as crianças, "Pedro vai nos contar a história especial de seu amigo Trovão." Pedro deu um passo à frente, uma mão no pescoço do cavalo. "Este é Trovão, o cavalo mais esperto do mundo", começou ele, a voz cheia de orgulho. "Ele salvou minha vida e me ajudou a descobrir a verdade sobre minha família." As crianças ouviam, fascinadas, enquanto Pedro contava uma versão simplificada de sua aventura. Como Trovão o protegeu na mata, como o cavalo guardou o medalhão que revelou a verdade sobre seu pai, como sua mãe confiou no animal para manter Pedro seguro. "Minha mãe dizia que Trovão sempre soube mais do que qualquer um de nós", concluiu Pedro. E ela estava certa. Depois todas as crianças puderam fazer carinho em Trovão. O cavalo, normalmente reservado com estranhos, permaneceu calmo e gentil, deixando que as pequenas mãos tocassem seu pelo. Lucas e Bia, os melhores amigos de Pedro, ficaram por último. "Seu cavalo é demais", disse Lucas, admirado. "Parece que ele entende tudo." "Ele entende mesmo", confirmou Pedro. "E é parte da minha família." "Você vai continuar na nossa escola depois das férias?" perguntou Bia, preocupada. "Vou sim. Minha tia Carmen vai morar comigo aqui em Ribeirão das Pedras. Ela conseguiu um emprego no hospital de Ponte Nova." Os amigos comemoraram a notícia. Pedro sorriu, sentindo-se feliz de verdade pela primeira vez em muitos meses. Naquela noite, deitado em sua cama, Pedro ouviu um relincho baixo vindo do quintal. Levantou-se e foi até a janela. Trovão estava parado no centro do pasto, a cabeça erguida, olhando para o céu estrelado. A marca branca em sua testa parecia brilhar sob a luz da lua. "O que foi, Estrelinha?" chamou Pedro baixinho. O cavalo virou-se para ele, com aquele olhar inteligente que parecia dizer mais do que palavras poderiam expressar. Pedro sorriu. Não estava mais sozinho. Tinha sua tia Carmen, que já demonstrava ser carinhosa e protetora. Tinha seus amigos da escola, que permaneceram ao seu lado nos momentos difíceis.
e tinha Trovão, seu guardião silencioso. Boa noite, amigão, disse Pedro. Amanhã temos um dia inteiro pela frente. Trovão relinchou suavemente como se respondesse. Depois, voltou a olhar para as estrelas, como fazia todas as noites. Pedro sempre se perguntou o que o cavalo via lá no céu. Talvez, pensou o menino, ele estivesse conversando com Helena, contando que sua missão tinha sido cumprida, que Pedro estava seguro agora. Com esse pensamento reconfortante, Pedro voltou para a cama. Amanhã seria um novo dia. E pela primeira vez, desde que sua mãe partira, ele sentia esperança no futuro. Na casa do alto da colina, as luzes se apagaram uma a uma. A noite abraçou o ribeirão das pedras com seu manto escuro salpicado de estrelas. No pasto atrás da casa, Trovão finalmente se deitou para descansar, depois de mais um dia cumprindo a promessa feita a Helena tantos anos atrás. Cuidar de Pedro, sempre.